Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos ouvir a palavra de Nossa Senhora, a sua mensagem dada para o Padre Gobi, e também a palavra de Deus e o catecismo da Igreja, e a gente vai vivendo esse momento de reflexão. E nessa quaresma, chegando agora, momento da gente fazer as conversões, momento da gente fazer a nossa reparação do nosso cotidiano, dos nossos pecados, dos nossos erros. E a gente vai vivendo assim esse momento de ficar atento à palavra de Deus, ficar também recolhido na oração, ficar recolhido também nesse momento de aprender mais com a palavra de Deus. E nesse momento eu tive grandes dificuldades desde terça-feira até hoje para conseguir fazer de novo o nosso cenáculo, porque eu fui configurar aqui o programa e acabei desconfigurando tudo e foi bastante difícil, mas eu não desisti, persisti, insisti, orei, pedi a Nossa Senhora e coloquei nas mãos delas, e coloquei na mão dela, e hoje nós estamos aqui novamente gravando esse vídeo para assim então melhorar a nossa caminhada e a nossa perseverança com Nossa Senhora, nessa caminhada com Nossa Senhora. Meu muitíssimo obrigado você que está se inscrevendo no canal, você que está aí nos ajudando, que Nossa Senhora vai podendo te fortalecer. Esse momento que essas pessoas vão se inscrevendo no canal é momento também dela poder fazer a conversão, dela poder se sentir na presença de Nossa Senhora, dela poder se sentir na luz que emana do coração de Nossa Senhora, sentir na presença do seu Filho Jesus, ser acolhido por esse Deus maravilhoso, esse Deus trino, que vai sempre acolhendo, que vai enxugando as nossas lágrimas, que vai fortalecendo a nossa fé. Esse momento é um momento que a gente vai alimentando o nosso espírito. Vamos então pedir à Trindade Santa para que esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, de nosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar aí na página 1120. Valdrigone, São Marino, 24 de junho de 1997. Exercícios espirituais em forma de cenáculo, com 28 bispos e 300 sacerdotes do movimento sacerdotal mariano da Europa, América, África, Ásia e Oceania. Jesus Cristo é o único Salvador. Vieste aqui também este ano a este monte para viver estes dias num contínuo cenáculo de oração e de fraternidade com a vossa Mãe Celeste. Vieste em grande número de toda a parte da terra, bispo e sacerdotes do meu movimento. Olhai para vós com a complacência de uma mãe que é por vós escutada, seguida e glorificada. Uno-me à vossa oração, que recolho nas minhas mãos para a apresentar ao trono do Santíssimo e Divina Trindade. Ajudo-vos a amar-vos como irmãos, a fim de que Jesus possa ter a alegria de ver que o seu mandamento novo é vivido entre vós. Faço descer sobre as vossas almas o orvalho celeste da graça, da misericórdia, do conforto, da alegria, da paz.
Segue-me pelo caminho que conduz ao grande jubileu, para a estrada que o meu Papa João Paulo II vos indicou. Deixai-vos levar no meu coração imaculado ao encontro de Jesus Cristo, vosso Redentor, vosso único Salvador. Jesus Cristo é o único Salvador, porque é o Verbo eterno do Pai, encarnado no meu seio virginal, que nasceu, cresceu e morreu na cruz pela vossa redenção e para a vossa salvação. Jesus Cristo é o único Salvador, porque é o verdadeiro, porque é a verdade. Ele que é a imagem perfeita do Pai, a sua palavra eterna, vos traz o dom da verdade divina. A sua verdade, sede fiéis a forte anunciadores do Evangelho. Vede como a verdade contida no Evangelho é obscurecida pelo racionalismo, despedaçada pelo erro, que se difundem cada vez mais. Assim muitos afastam-se da verdadeira fé. Vivei à letra o Evangelho do meu Filho Jesus. Anunciai à letra o Evangelho que viveis. Não cessais de difundir no mundo, invadido pelas trevas do erro e da apostasia, a luz da verdade. Sede vós os apóstolos da nova evangelização, no mundo que se tornou pagão, depois que quase 2000 anos desde o primeiro anúncio do Evangelho. Jesus Cristo é o único Salvador, porque é a vida. A vida é possuída por Ele, porque é Deus. A vida é dele, a vida é dada por Ele a todos, porque Ele vos obteve imolando-se na cruz por vós. A vida chega até vós por meio da graça, que vos torna participantes da própria natureza divina. Filhos prediletos, tornai-vos os ministros da graça, tornai-vos os portadores da vida. Por isso vos peço que sejais solícitos na administração dos sacramentos que Jesus vos confiou. Estais, sobretudo, disponíveis para o ministério da reconciliação, hoje tão negligenciado em tantas partes da Igreja. Sede os ministros da Divina Misericórdia, que, através de vós, sacerdotes a mim consagrados, desça sobre todos a minha ternura materna. Procurai os afastados, sustentai os fracos, perdoai os pecadores, consolai os aflitos, levai conforto aos doentes, conduzi os indecisos, protegei os pequeninos, tomai todos nos vossos braços sacerdotais e trazei-os para o refúgio seguro do meu coração imaculado. Jesus Cristo é o único Salvador, porque é o caminho. Ele vos conduz ao Pai no seu espírito de amor. Ele vos leva pelo caminho da perfeita e eterna felicidade. Ele vos prepara o último e esperado momento do vosso encontro, no esplendor da sua glória divina. Jesus Cristo é o único caminho que vos conduz ao paraíso. Não existe debaixo do céu outro nome no qual se possa encontrar salvação. A humanidade caminha em direção ao seu encontro com Ele, que acontecerá quando Jesus voltar na glória.
para trazer o seu reino ao mundo. Caminhai na alegria, espera de sua vinda. Atravessai o limiar da esperança e vivei na paz, na alegria, na serenidade, na confiança e no vosso filial abandono. Nestes dias de cenáculo, o Espírito do Senhor desceu sobre cada um de vós e depois nos vossos corações e nas vossas almas o carisma dos seus dons. O Espírito Santo vos confirmou na vossa vocação e vos deu luz e força para o cumprimento do vosso ministério sacerdotal. Sede fiéis anunciadores da verdade, sede exportadores solícitos da vida, sede luz de esperança e de confiança para todos. Nesses dias eu cicatrizarei muitas feridas, derramarei bálsamo de conforto sobre muitas amargura, enxuguei lágrimas escondidas, inspirei bons propósitos, transformei os corações, filhos prediletos. Sai deste cenáculo na paz e na alegria, tornai-vos os instrumentos da minha paz em toda a parte do mundo. Eu estou sempre convosco. Eu manifesto-me à Igreja e à humanidade por meio de vós. Através de vós, cumpro-se cada dia o triunfo do meu coração imaculado no mundo, com aqueles que vos são caros, com aqueles que foram confiados ao vosso ministério. Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do livro do Catecismo da Igreja Católica. Vai estar no parágrafo 610. Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo, na refeição que tomou com os 12 apóstolos na noite em que foi entregue. Na véspera de sua Páscoa, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez desta última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai. Pela salvação dos homens, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A Escritura, a Eucaristia, que instituiu naquele momento, será memorial do seu sacrifício. Jesus inclui os apóstolos em sua própria oferta e lhe pede que a perpetue. Com isto, institui apóstolos, sacerdotes da nova aliança. Por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. O evangelho também de terça-feira, né? Porque a gente prepara tudo em oração, a gente abre o livro e aí pega o evangelho do dia e em oração a gente vê como a gente faz, né, para ter acesso ao catecismo da igreja, e aí a gente tem, né, em nossos corações
a decisão que Maria dá de abrir naquele parágrafo. E assim a gente vai então fazer como se fosse daquele momento, né? Vamos para o Evangelho. O Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tende olhos, vós não vedes, e tendo ouvido, não ouveis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vos recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então Nossa Senhora ela vai trazendo para nós esse momento de que Jesus é o único Salvador. Para que Jesus nos salve, a gente também precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é crer no Evangelho. Não somente crer no Evangelho, mas viver o Evangelho. Viver a letra do Evangelho que Maria vai mostrando para nós é exatamente pregar o Evangelho com a nossa própria atitude, com a nossa própria ação, né? Como a gente vai vivendo como se fosse o próprio Evangelho. A própria palavra que vai nos ensinando e a gente vai vivendo ela. Se a gente conseguir fazer isso, porque é muito difícil, exatamente porque as coisas do mundo vai mostrando outro rumo, outro sentido. E aí a gente não consegue nem sequer mesmo interpretar a palavra do Evangelho. Mas a gente precisa buscar na oração, precisa buscar na Trindade Santa, precisa buscar com Nossa Senhora para que ela vai ajudando. A gente precisa perseverar, ser perseverante na oração. Olha só, desde terça-feira até o dia de hoje eu venho perseverando para que eu consiga voltar novamente a fazer os vídeos. Mas eu não deixei de perseverar. Eu não deixei de colocar na mão de Nossa Senhora a resolução do problema. E ela resolveu. Demorou alguns dias, mas estamos aqui novamente. Então é isso que vai acontecendo conosco. Se a gente viver o que realmente a gente prega, a gente vai conseguir alcançar a graça. Então, se eu vivo aquilo que eu prego, eu leio, eu consigo interpretar para mim, aí então eu vou viver. E se eu vou vivendo com os meus irmãos, se eu vou vivendo dentro da igreja onde eu participo, se eu vou vivendo dentro da comunidade, se eu vou interagindo com a sociedade, com os meus vizinhos, e aí eu vou vivendo essa palavra. E aí eu vou também fazendo com que as pessoas vão se convertendo através da minha ação, que eu estou vivendo o Evangelho, pregando a letra do Evangelho e vivendo a letra do Evangelho, que é exatamente o amor. Se eu consigo viver o amor, se eu consigo amar o próximo como a mim mesmo, se eu consigo amar a Deus, eu consigo perdoar.
Se eu consigo amar a Deus, eu consigo me alimentar o meu espírito na minha oração, eu consigo estar sempre em oração constante. E quando me falta algo, eu imitar Jesus, estar sozinho ao monte em oração. Esse monte é estar diretamente no sacrário, ir até o sacrário da igreja, e vai e se ajoelha e se coloca ali e ora e pede ao nosso Senhor a força necessária que precisamos. É isso que Maria vai mostrando para nós. E no momento em que ela vai também agradecendo, é um momento de muitos sacerdotes de vários países aí, a gente viu de várias partes, aí de alguns continentes, que fizeram aquele cenáculo. E o cenáculo é a gente se reunir em oração, em fazer com que o Espírito Santo desça sobre nós, como aconteceu em Pentecostes, para que as coisas mudem dentro daquela realidade que a gente está pedindo, dentro daquelas orações. E a gente aguarda no Espírito Santo a presença da pessoa divina, que é o próprio Espírito Santo, que vai nos enchendo de luz, nos enchendo também da graça. Aí então a gente vai trazendo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então Maria, ela agradece, ela se torna ali agradecida e vai também falando, né, desse momento de enxugar as lágrimas, né, que ela vai assim nos colocando para que a gente possa levar a palavra, ser fiel ao nosso Deus, e ela vai sempre conduzindo, e toda vez que a gente faz o cenáculo, o Espírito Santo, ele ilumina o nosso coração. Ele nos conduz ao nosso viver, à nossa conversão. Basta que a gente se entregue verdadeiramente à força do Espírito Santo. Basta que a gente seja dócil a isso. E aí a gente vai fazendo grandes conversões. E principalmente agora na Quaresma, nesses festas de carnavais, a gente possa nos adentrar a esse momento de orar, de recolher em nós mesmos e colocar conversão em primeiro lugar, Deus. E esse Deus maravilhoso vai nos colocando, vai nos modelando na conversão. No Catecismo da Igreja Católica vai mostrando exatamente isso, que há 2000 anos, já tem mais de 2000 anos, quando Jesus ele se colocou ali na última ceia, se colocou ali livre e explicou como ele, por amor, ele ia se entregar, ele ia se doar à nossa salvação, para que a gente seja salvo por ele. Ele se colocou em doação, se doou. E nesse momento também ele constitui ali os apóstolos e sacerdotes. E que até o dia de hoje temos aí os sucessores desses apóstolos. E tem os bispos e também o sucessor Pedro, o Papa Francisco. Então que a gente possa viver unido à igreja, viver de uma forma que o próprio Jesus ali unido, o próprio Jesus instituiu. Então o próprio Jesus derramou o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo deu a eles coragem, deu a ele o dom do discernimento. Colocou palavras em vossas bocas quando eles iam se confrontar com os mestres da lei, com o Sinédrio. Então eles tinham esse espírito de coragem, esse espírito que deu a ele todo o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Então a gente vê isso, que eles viveram a palavra através do derramamento do Espírito Santo. Então por isso que a gente precisa também do derramamento do Espírito Santo, dessa docilidade, para que a gente viva a letra do Evangelho, como Maria pede. Que a gente viva em cenáculo para que o Espírito Santo venha ao nosso socorro. No Evangelho,
a gente vai vivendo, que Maria vai mostrando, que a nossa evangelização precisa ser renovada, porque há uma evangelização que está acontecendo de uma forma errada. A gente está vivendo tentando, né, mudar o Evangelho, tentar achar que nós já sabemos de tudo. Nós não precisamos do Espírito Santo para ler o Evangelho ou para fazer uma leitura ou fazer um discernimento. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa estar em comunhão com Deus. E a gente precisa de pedir perdão, de ir até o sacerdote, colocar-se diante do sacerdote e ali confessar os seus pecados. E assim a gente vai nos aproximando cada vez mais de Jesus. E assim a gente vai recebendo esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai nos enchendo da graça. É esse Evangelho novo, essa nova evangelização que Maria pede, para que a gente viva verdadeiramente aquela que Jesus ensinou, aquela que os apóstolos ensinou, porque essa é a verdadeira. Essa nova está deixando muita gente no paganismo. Muita gente quer assistir à missa só pela internet, pela televisão, mas não está indo. E ali o sacrifício de Jesus é colocado ali na Santa Missa, aquele momento que ele viveu, o momento da paixão, da sua morte e da sua ressurreição. A gente vive ali junto, a gente celebra ali junto com o sacerdote. E assim a gente vai vivendo nessa expectativa do Espírito Santo que vai fortalecendo cada vez mais a gente. E a gente vai alimentando do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim essa graça vai acontecer em nós quando nós também dizer não às coisas que vêm deste mundo, uns ensinamentos que às vezes estão ensinando por aí, que não é preciso, né, orar tanto, não é preciso de tanta oração, não é preciso estar nas missas aos domingos. É uma maneira errada, é preciso sim, a gente precisa de Deus, assim como a gente precisa do ar que respiramos. A gente precisa de Deus, assim como a gente precisa do alimento que comemos. Então, Jesus, ele mostra o caminho que devemos tomar. Tomai cuidado com os fermentos dos fariseus, porque às vezes de dentro da igreja que saem ensinamentos também errados e falsos. E aí a gente precisa tomar cuidado e saber discernir com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que vai nos ajudar a discernir o que é certo e o que é errado. Tomai cuidado. E depois, com o fermento de Herodes, porque Herodes é representado pelo mundo, as coisas do mundo. Tome cuidado com as coisas do mundo, porque numa simples música que às vezes a gente acha que não tem maldade nenhuma, até mesmo nesse momento de carnaval, a gente acha que não tem maldade nenhuma, mas se a gente for ver qual é o sentido da palavra carnaval, a gente vai ver que há grande problema sim. Há grandes problemas a gente participar de festa de carnavais. Se a gente tem mesmo uma noção do que é o carnaval. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque vem também não só o carnaval, mas também vem outros dias, né? É o dia da bruxa, né? O Halloween, e também outros dias que vai assim trazendo para nós momentos de uma vida assim mundana mesmo, né? E aí a gente vai fugindo tanto da igreja que às vezes nem casamento mais está tendo. A vida dos jovens está assim direcionada ao fermento de Herodes, ao fermento do mundo, levando os jovens a fugir de um momento, de um chamado,
porque os jovens são chamados para ser família, para ter a sua família, para viver em família, assim como ele veio de família, mas viver mesmo a sua família, a sua responsabilidade e ser chamado também a ter o sacramento, né, da igreja, que é o matrimônio, e viver tudo direitinho de uma forma como a igreja ensina, né? O namoro existe para que você escolha a pessoa que vai viver com você, que vai se tornar uma família. Depois tem também o chamado à vida sacerdotal, à vida consagrada, à vida religiosa. E assim precisa estar atento nesse chamado e nesses fermentos que vai tirando esses chamados. E assim a gente precisa orar muito, orar bastante pelos jovens e assim também pelos nossos chamados. Porque até mesmo na vida profissional também somos chamados, porque o profissional ele tem que fazer o seu serviço com amor, com carinho, com dedicação e não apenas só pelo dinheiro. E assim a gente vai tentando viver esse chamado, viver essa graça que Maria também nos coloca, a letra do Evangelho. Assim a gente vai agradando ao nosso Senhor, ao nosso Deus, vendo como a gente viveu o seu mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E assim a gente vai estar sempre atento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Vamos encaminhando para as orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que a gente possa estar aí atento, que a gente está também fazendo ao vivo, e hoje já o texto foi ao vivo, não sei mais que hora que aconteceu, mas dá uma olhadinha lá e vamos fazendo as nossas orações, vamos nos colocando diante dessa luz de Cristo, dessa luz que emana do coração de Nossa Senhora e vai formando o arco-íris, a aliança de Deus para conosco. E assim a gente vai vivendo nessa graça, nessa expectativa de conversão e que nessa quaresma iniciemos realmente em oração. Que a gente vai fortalecendo sobre essa graça de Deus pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.